Olá, amigos. Eu sou o Thiago Lopes. Estamos aqui com o programa PCD em Focus e Amigo Solidário. E agora a gente vai estar entrevistando o nosso amigo, candidato a prefeito, Mauro Campos. Mauro, quem é você? Tiago, eu vou dizer o seguinte, eu sou um empresário, sou pai de cinco filhos, sou um trabalhador intensivo como empresário, assim como várias outras entidades. Gosto muito de viver, acredito muito em Deus, mas tenho muita fé, estou muito protegido por Ele, que eu sempre agradeço. E eu sou uma pessoa visionária, eu estou sempre pensando na frente, eu sou uma pessoa que estou sempre pensando coisas boas, muito otimista e sempre acreditando que as coisas vão acontecer. Mas se é para elas acontecerem, vocês têm que estar posicionados. Eu dou muito exemplo de que ninguém fica lá na defesa pedindo bola que ele não vai marcar gol. Ele tem que estar lá na área, mesmo que a bola não vá, mas uma hora ela vai. Então, persistir, não desistir, fé e muito diálogo. Eu acho que essa é a definição do Mauro Campos. Legal. Mauro, segunda pergunta. O que é acessibilidade para você, Mauro Campos? Eu, graças a Deus, não tenho muito próximo a mim essa questão da falta de acessibilidade. Mas tem um caso muito ligado a mim, por amizade, que eu sinto as dificuldades de cadeirantes, de não ter rampas, de não ter acessibilidade nos órgãos públicos, muitos deles, e muito mais pela falta de dignidade que isso traz. Muitas vezes as pessoas se colocam muito na questão simplesmente da dificuldade física, mas isso causa, sim, um dano, às vezes, muito maior na parte de autoestima, de liberdade e da própria felicidade interfere. Então, eu acho que eu viajei por muitos países do mundo. Eu sempre digo que eu fiz mais de 20 missões internacionais, que não são viagens de passeio, que talvez eu tenha feito até mais. Mas viagens com governadores, com entidades empresariais, com sindicatos, indo a feiras, indo a vários lugares. E você percebe que existem países que esse assunto, se você for tratar dele, chega a ser ridículo. Porque isso já é tão natural como vestir uma roupa, como tomar um banho. É tão natural, não existe uma regra, vamos dar atenção à acessibilidade. Não, é natural. Se vai fazer uma obra, aquilo já tem que estar no cerne daquilo. Entendeu? Então, eu acho que nós somos muito atrasados nisso. E a gente tem que ver isso muito mais, não como uma obrigação que tem que ser porque o pessoal é coitado ou deixa de ser coitado. Não, é questão de ser humano. Faz parte de cada um. Eu vejo muito, por exemplo, a cadeira para você, ela se torna parte sua. Então você não respeita uma pessoa normal que tem 2 braços, 2 pernas, um corpo. A pessoa no caso de acessibilidade de locomoção, ela tem 2 pernas, 2 braços, uma cadeira, um pulmão, uma cabeça. O outro tem uma deficiência visual, ele passa a ter a sua bengala ou outro tipo de acessório. Então isso é o que eu acho que deveria ser tratado naturalmente. Nós vamos sim olhar isso com muita atenção e com muita obrigação, e sem dizer que é a favor. Porque muitas vezes eu vejo a pessoa, prefeitos aí, fiz um rebaixo na calçada. Poxa, não foi ele que fez, foi o município. O prefeito é o empregado número 1, eu vejo dessa forma. Eu gravei recentemente ali em frente, aquele ponto de 11, em frente o McDonald's, o escritório central, em frente à passarela da CSN. A pessoa que desce naquele ponto não tem acessibilidade. É uma ilha que não tem uma descida de rampa, onde param milhares, centenas de ônibus todo dia. Então, quer dizer, são mínimos de carinho, mas não é um carinho para adular, é o carinho com a vida. E eu, assim, tenho o deficiente auditivo, você tem o deficiente visual, e você tem várias outras deficiências que às vezes as pessoas parecem muito normais e tem até uma deficiência da própria vida, da felicidade. Então, as coisas têm que ser tratadas com muita atenção. E muito mais do que um prefeito simplesmente tratar disso, é ele
trazer isso para dentro da instituição prefeitura, para dentro do serviço público, e contagiando todos. De uma forma natural, não tem que ser nem oba-oba, não, é fazer naturalmente. Terceira pergunta. O que para você, Mauro Campos, é urgente na nossa cidade? Nós elencamos 4 tópicos, porque a gente tem, por exemplo, a questão da deficiência que nós acabamos de dizer, ela é particular, é um número grande, mas é muito pequeno, e nós temos que elencar a cidade como um todo. Então, o primeiro é o transporte, porque o transporte ele influencia numa das coisas mais preciosas para mim de um cidadão, que é o tempo. O tempo é único. Eu acabei de falar essa frase, ela acabou, passou. E como você deixa, como eu tenho gravado depoimentos de senhoras com 80 e tantos anos, 2 horas esperando um ônibus, por exemplo, no Belmonte, um dos que eu me lembro. E para voltar depois mais 2 horas e meia. Então, quer dizer, isso é uma violação a um direito fundamental. E é uma dor que a maioria da população de Volta Redonda sente todo dia. Talvez não seja tão grave quanto a questão da saúde, que é o segundo ponto. Que as pessoas sentem, mas não sentem todo dia. Sentem quando precisa, quando um parente precisa, quando um ente querido vem a falecer por falta da saúde pública, mas é esporádico, mas é um problema. E o terceiro ponto, que talvez é o maior de todos, que aí a gente não consegue sentir, quase a população, principalmente usuária, é a questão da educação dos nossos filhos. Porque esse estrago ele vem com 15, 20 anos. É aquela bomba de efeito retardado. Ele vai explodir lá na frente. E esse prejuízo é irreparável. Eu tenho também depoimentos de pais e mães dizendo que o filho com 13, 12, 14 anos não sabe fazer conta é 5 vezes 5. Foi tão espontâneo o depoimento que a moça depois ligou pra gente e falou, pelo amor de Deus, não bota isso não por causa do meu filho, mas é verdade. Nós nunca usamos. Eu uso sem dizer quem é. Eu já tenho uns 2 ou 3 depoimentos desses. Por isso é que eu digo, educação, para mim, ela não é o principal. Ela é o meio desse sistema educacional. Educação é o meio. O fim tem que ser o aprendizado. O aluno tem que ser medido, o professor tem que ser medido, a escola, o diretor, o secretário de educação e o prefeito pelo aprendizado. O que as crianças, a partir de 2025, a nossa administração, que isso vai ser aplicado durante 15, 20 anos, que nós não temos que começar a aplicar no primeiro, segundo ano, porque se você aplicar hoje é um caos. Então você tem que ir formando, melhorando, até que isso chegue. Mas essa mudança de paradigma, ela tem que ser dada num certo momento. Esse gatilho, alguém vai ter que apertar, que é transformar a nossa educação de Volta Redonda em primeiro mundo, não comparar com Pinheiral, com a Barra do Piraí, com esses municípios aqui, que não existe arrecadação e uma CSN vomitando impostos aqui dentro a rodo. Então esse é o terceiro. E o quarto ponto, que é a questão do desenvolvimento econômico. Porque sem dinheiro não se faz nada. Não adianta o cara vir aqui, por exemplo, nós praticamente não prometemos nada. A única coisa que eu prometi nessa campanha até agora é deixar projetos estruturantes como esse da educação registrado, aprovado e registrado na Câmara de Vereadores, que todos os futuros prefeitos terão que seguir. É a única promessa que eu fiz, eu não prometo nada. Mas o que acontece é o seguinte, se você não tiver a sensação do desenvolvimento econômico, os empresários locais não investem, ficam recaídos. Você vê hoje uma Ponte Alta com 50%, 60% das lojas fechadas, uma 207, idem. E os mercados populares, mais da metade dos guichês, dos estandes fechados. Isso vai criando um desânimo e uma sensação de derrota na cidade. Aí os salários ficam baixos, tudo vem para baixo. Agora, quando você reverte esse projeto, que começa a faltar mão de obra, os salários aumentam, as pessoas investem, você deixa de ter um círculo vicioso como é hoje,
É quase uma espiral para baixo e cria um círculo virtuoso com a espiral para cima. Essa é a minha maior missão que eu recebi. Tirar esse espiral para baixo e colocar esse espiral para cima. Aí, com dinheiro, com recurso, e que inteligência que hoje é difícil você perceber nessa administração, ou nessa desadministração do prefeito Neto, é que você não tem. Aquilo começou um governo razoavelmente bom lá atrás, entendeu? E só vem caindo, esmilinguindo com a mesma equipe, velho, antigo, enferrujado, doente. Você não tem uma digitalização de primeiro mundo, você não tem uma modernização da administração, você tem um governo que persegue, que maltrata, que não ampara, que se vinga. Então isso chega a um ponto máximo que não vai dar mais. E isso vai ser rompido, com certeza, nessa eleição. E vocês podem ter certeza que, como eu disse, eu não faço promessa, mas vocês vão ter um diálogo conosco e que, dentro do possível e dentro da melhor prática possível de inteligência e de acompanhamento, vocês vão ter os amparos que forem vindos oriundos das demandas de vocês, colocado dentro de um cronograma para que isso possa ir sendo resolvido devagar. Porque não existe nada que você vai chegar, vou resolver tudo. Igual o atual prefeito que falou que a partir de janeiro ele vai fazer tudo. Quer dizer, ele tem 25 anos que ele está aí, não fez nesses 4 anos, agora está dizendo que vai entregar as obras, que vai fazer, que não vai fazer. Não. Quem vai fazer a partir de 1º de janeiro somos nós. Talvez até coisas que ele deixou aí inacabadas, que possam ser aproveitadas, a gente vai realizar, vai tocar, porque eu sou totalmente contra abandono de obra que é pública, que não é de nenhum prefeito, é sim do município. Paulo Campos, eu quero agradecer você no nosso programa PCD em Foco, Amigo Solidário. Fala seu número, tá aqui. 30. 30. 6 de novembro, não sei se pode falar, 30. Pode. 6 de outubro, peraí, 6 de novembro eu vou estar assumindo. Isso. Já assumindo a responsabilidade de gerir a nossa cidade. Obrigado, mano Campos. Obrigado a você, Tiago, obrigado a você e parabéns por essa iniciativa e todas as outras que vocês têm feito ao longo desse período. Volta Redonda merece instituições como vocês têm. Muito obrigado mesmo. Um abraço. Fica com Deus.